sua Bíblia comigo em Josué, capítulo de número 3. Reforçar mais uma vez um convite para vocês. Quarta-feira agora também nós teremos aqui um encontro de jiu-jitsu. Você que gosta da arte, você que gosta de luta, nós vamos ter um momento especial. Nós vamos ter aqui o Caio Riscada. É isso, né? Caio Riscada, o nome dele. É um lutador. Ele é faixa preta e campeão bimundial de judô, de jiu-jitsu. E graças a Deus, assim, Deus tem nos dado a oportunidade de crescer o projeto Jiu-Jitsu com Cristo no ambiente, né? No ambiente das artes marciais, vamos dizer assim, né? A gente tem assim, cada vez mais Deus tem dado a oportunidade de crescer esse projeto. Outras pessoas que também têm projeto com Jiu-Jitsu, também muito legal. No domingo passado, o Sensei Regis, que está ali, ele fez um evento, mega evento, né, Regis? Foi coisa mais linda. E ali no evento ele arrecadou alimentos para estar apoiando na Val de Jaboque, está apoiando lá no orfanato também. E outra instituição, um mega evento. Foi a coisa mais linda. Eu estive lá no domingo à tarde. Parabéns, Regis, foi bênção demais. E nós temos visto que, assim, por mais que pareça que é algo pequeno, se torna algo muito grande. Vocês, assim, não têm noção, né, Tiago? Quando a gente está aqui de quarta-feira, né, Horto, se torna uma família, as crianças e os adolescentes do orfanato vêm, e é um momento muito gostoso. Vamos participar de campeonatos que vão acontecer agora no mês que vem, também em dezembro. Então tem muita coisa acontecendo que é muito gostoso. Isso é viver o amor de Deus, de verdade. Não é somente um exercício, mas é um momento que a gente vai trazendo valores, regras. De uma maneira ou de outra, a gente acaba levando a palavra de Deus. Tem pessoas, até adultos, que participam, que ouvem da palavra de Deus. Isso é muito bom, porque às vezes a gente pensa que pregar a palavra de Deus é só ficar aqui no altar, só pregar aqui para a igreja. E a gente pode pregar através do jiu-jitsu. A gente tem estado em outras academias, como Igreja Apostólica Efrata. Está sendo algo maravilhoso, maravilhoso mesmo, para a glória de Deus. E vem que até muitas pessoas fazem interrogação, ficam assustadas assim. A igreja faz esse trabalho, né? E quando ainda eu estou lá, o pastor ainda vem para apanhar, né, Tiago? Aí a gente vai para apanhar também, né? Brincadeira, a gente se diverte, é muito gostoso. É exercício, é comunhão, é esparecer um pouquinho, é algo bem, bem legal. Então venha participar conosco. Nessa quarta-feira vai ser especial, a igreja, gente, vai estar lotada. Eu não sei o que eu vou fazer. Estava falando com o Carlos que a gente não sabe onde vai colocar tanta gente. Um monte de lutador. O pessoal brabo, né? O pessoal brabo vai vir aí. E você quiser prestigiar o evento, é a sua igreja. Pode vir aí para você conhecer também o trabalho que tem sido feito. Amém? Há outro recadinho também que eu não quero esquecer. Veio aqui a minha memória. Dia 12, que é o segundo sábado do mês que vem, eu quero muito convidar vocês que são empresários, pessoas que são empreendedores ou querem empreender, e nós estamos aqui fazendo uma reunião com todas essas pessoas. Nós vamos ter empresários de fora, nós vamos ter uma palestrante de fora que vai estar aqui conosco, conhecendo o projeto. Então, assim, me perguntaram, esses dias eu estava conversando sobre isso com uma pessoa, e perguntaram assim, qual é a sua ideia, apóstolo, com isso? Aí eu disse, a minha ideia é que nós sejamos prósperos e unidos como servos de Cristo para que nós possamos ser mantenedores de grandes coisas. Eu não quero ver Deus levantando pessoas lá fora. Eu quero que Deus levante pessoas aqui dentro, unidas, abençoadas, para que nós possamos fazer coisas grandes. Amém? Nós somos canais de Deus. Diga assim, eu sou um canal da bênção de Deus. Amém? Então eu creio que Deus quer fazer isso conosco. E nós divulgamos os trabalhos que podem ser feitos por profissionais que estão aqui dentro da igreja. Pessoas que trabalham com vendas, pessoas que trabalham com contabilidade, pessoas que trabalham como advogados. Nós temos aqui muitas opções de pessoas que podem estar agregando um na vida do outro. E segundo diz a palavra de Deus, que o povo que tem que se juntar primeiro são os domésticos da fé. Amém? Às vezes você fica perdido sem saber o que fazer e você tem um irmão do seu lado que pode te ajudar. Então, o intuito dessa reunião é para você que quer crescer na sua empresa, você que quer crescer no seu negócio, você que quer investir em alguma coisa. Nós vamos tratar nesse primeiro encontro nosso, nós vamos tratar sobre vencendo tempos de crise.
Nós temos pessoas que nesse momento de crise no Brasil e no mundo, né, pandemia, tantas dificuldades, pessoas que despertaram para o empreendedorismo e têm resultados extraordinários. Amém? Tem ou não tem? Você vai ter experiência disso. Às vezes, no culto, né, no culto público, em adoração ao Senhor, nesse momento específico, da palavra de Deus, do Evangelho, às vezes a gente não abre muito espaço, porque não é o foco daquele momento. Mas nesse dia vai ser o foco disso, de dar testemunho do que as pessoas têm vivido nas suas vidas na área financeira. Então venha participar conosco, está aberto para toda a igreja. Você que quiser ouvir a palavra, você, apóstolo, eu nem tenho ideia do que é isso daí, mas eu quero ouvir uma palavra. Então não vem para você ouvir uma palavra que não seja focada nisso. A palavra vai ser focada em empreendedorismo. Aí você fala assim, nossa, apóstolo, mas a Bíblia fala? Aí se fala, irmão. A Bíblia fala como você deve investir, como você deve honrar, como que você deve cuidar das suas finanças. Fala muita coisa. Então a Bíblia pode nos ensinar a viver coisas tremendas. Amém? Está disponível para você. É só você abrir o seu coração. Eu quero muito ver uma igreja cada dia mais abençoadas, porque Deus tem coisas grandes. Para coisas grandes, Deus precisa levantar pessoas grandes. E você é grande. Amém? Ai, apóstolo, eu não sei. Desperta, irmão. Diga para o irmão que está do seu lado. Desperta. O teu Deus é grande. Amém? Então desperta, abre a sua mente. Deus quer te fazer crescer sim. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em Josué, capítulo número 3. Uma passagem muito linda, na minha opinião, lindíssima. Porque fala sobre liderança, fala sobre Deus colocar em evidência um líder. Sempre nós temos que entender que temos sim o chamado de Deus. Mas Deus, ele precisa colocar em evidência o seu chamado. Jesus mesmo disse que não se esconde uma candeia, né? Não se esconde a luz debaixo da cama. Se coloca bem alto no velador para iluminar toda a sala. Amém? Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Então não adianta você se esconder. Diga para a pessoa ao seu lado, não adianta você se esconder, porque Deus vai te colocar em evidência. Amém? Mas a gente precisa entender que ser colocado em evidência não é ser exaltado. Amém? Ser colocado em evidência é as pessoas conseguirem olhar para você e ver que você tem um Deus que cuida de ti, um Deus que valida o seu ministério, um Deus que te livra, um Deus que te guarda, um Deus que se manifesta na sua vida. Essa é a evidência. Não é exaltação sua, do seu ego, mas é a glorificação de Deus através da sua vida. Amém? E esse momento aqui é um momento tremendo, porque nós vamos falar da história de um homem que recebe uma grande responsabilidade. A responsabilidade de estar no lugar de ninguém mais, ninguém menos do que Moisés, o grande líder legislador do povo de Israel. Aquele que usado por Deus, tira o povo do Egito e leva eles até as portas da terra prometida. Não chegou a entrar porque o líder também falhou, e mostra a humanidade de Moisés aqui. Amém? E aí esse homem chamado Josué, muitos de nós já conhecemos da história dele, ele é levantado como líder, ele é colocado no lugar de Moisés, e Deus diz para ele, no capítulo de número 1, como que ele deveria andar para ser mais do que vencedor. Neste sábado agora, também no dia 22, como vai ter o evento das crianças aqui, eu fui convidado para ministrar na igreja apostólica Emanuel, que é da igreja da pastora Raquel, que esteve ministrando agora nessa sexta-feira. E eu vou ministrar para os homens lá. E justamente o tema é Josué capítulo 1, versículo 9. Existe um segredo de sucesso. Ontem foi algo tremendo, tremendo lá na Val de Jaboque, o que Deus trouxe para a nossa vida, falando sobre obediência. Falando sobre obediência. Obediência é segredo de sucesso. Amém? Diga assim, obediência é segredo de sucesso. Mas obediência a quê? A palavra de Deus. Quando Deus fala com Josué,
Deus vai falar para ele, ó, você deve agir assim, assim, você tem que meditar na minha palavra, você tem que falar da minha palavra, você tem que sentir minha palavra, você tem que ficar ruminando minha palavra durante o seu dia, ou seja, você ficar refletindo na palavra. A palavra precisa tomar o teu coração em todos os sentidos. E aí, então, quando você tiver as suas lutas, as suas dificuldades, você vai conseguir enfrentá-las de cabeça em pé. Você não vai desistir diante das suas dificuldades. Amém? Josué recebe essa palavra. E ele tinha essa grande responsabilidade de pegar esse povo trabalhoso, um povo que só reclama. Diga para a pessoa do seu lado, você só reclama, irmão? Né? Só reclama, né? Não tem coisas boas acontecendo. Aí você fala, puxa vida, parece que esse povo de Israel não é fácil, né? Só nós que somos diferentes, nós não somos reclamões, né? Mas imagine Josué, você está no lugar de Josué e fala, eu vou cuidar de um povo que vive reclamando, gente. Josué, ele estava no meio do povo e ele fazia diferença, mas ele via a liderança de Moisés. Eu imagino Josué pertinho de Moisés e o povo vindo assim para Moisés, Fátima, reclamando, a gente quer pão, a gente quer carne, a gente não aguenta mais essa vida, não aguenta mais estar nesse deserto, quem dera a gente estivesse lá no Egito, mesmo tendo visto tudo que eles viram, e eles queriam voltar para o Egito, e Deus falou, vou matar vocês no meio do deserto. Aí agora Deus chega para Josué e fala assim, é desse povo que você vai ser líder. Quem gostaria, né? A gente olharia e falaria assim, não, eu estou fora desse negócio aí, estou passando a bola. Mas Deus já deu essa instrução para Josué, para que ele entendesse que só existiria uma maneira dele vencer os seus desafios, estando cheio da palavra de Deus. Eu tenho uma frase lá no escritório, que está lá na parede, que isso está gravado no meu coração. Não foram palavras de homens, é a própria palavra de Deus. Ele disse para Josué, eu serei contigo todos os dias da sua vida, nunca te desampararei, eu serei contigo todos os dias, eu não te desampararei jamais. Todas as vezes que eu sinto bater aquele, não é nem desânimo, bate o desafio, eu não deixo bater nenhum desânimo, eu já olho para a fase e digo, o Senhor me disse, não te desampararei jamais, eu serei contigo todos os dias da sua vida, e eu creio nisso. Levanta a cabeça e vamos embora. Se você escreve, irmão, coloca uma frase lá na sua geladeira, no seu quarto, lá no espelho do banheiro, coloca essa frase lá. Se quiser, até tem um amigo que ele tem gravado no computador dele, manda fazer pequenininho assim, e você coloca lá na sua casa. Todas as vezes que você pensar em desistir, você olha essa frase e saiba que foi Deus quem disse, eu serei contigo todos os dias da sua vida, não te desampararei jamais. Amém? Diga assim comigo, eu serei contigo todos os dias da sua vida, não te desampararei jamais. Quem disse isso? Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele disse, ele vai velar sobre a palavra dele para cumprir. Amém? Só que agora no capítulo 3, imagine, se o povo questionava a liderança de Moisés, você acha que eles não vão questionar a liderança de Josué? O povo é o mesmo. O líder pode mudar, mas o povo continua sendo o mesmo. A gente vai vendo que em vários lugares, aonde tem ser humano, é um lugar complicado, sim ou não? Qualquer organização que tiver seres humanos, o negócio é complicado. Seja na igreja, seja nas empresas, seja na família, seja no casamento. Passou de um negócio dá treta. Sim ou não? Porque ninguém é igual a ninguém. Cada um tem sua história. Cada um carrega em si um histórico de criação, de família, marcas na sua vida. E aí depois coloca dois indivíduos, muitas vezes completamente diferentes. Hoje eu vim aqui para casa, a gente estava falando, né, Elaine? A Elaine, ela é muito pontual. Ela é muito rápida, faz tudo rapidinho. E eu sou lento. Eu sou o lerdo da história, né?
eu não consigo me organizar no horário. Eu acordo em cima, acordo atrasado, não cumpro o horário de chegar lá em ponto, né? Aí eu falo para ela assim, ó, vamos lá, amor. Casar os horários. Fala assim, ó, um é mais agitado, outro é menos agitado. Como é que a gente vai fazer esse negócio? Vamos ter que acelerar um pouco e diminuir um pouco, não é? Para você poder conviver. Porque não vai dar para ser o que só um é, né? Tem gente que é muito organizadinho, não é? Tem algum homem que é organizadinho aí? Ixi. Quem é homem bagunçado aí? Aí tem uns homens bagunçados. É organizado ou é bagunçado? Mulher organizadinha. Tem mulher organizada aí na igreja? Tem mais de mulheres organizadas, né? Qual a mulher que fica brava com o marido que deixou o chinelo jogado na casa? É assim? É assim. Né? O pessoal está meio dividido aqui, ó. Está meio dividido o negócio. Mas imagine, e são pessoas que se amam e estão dentro de um mesmo lar. Agora imagine pessoas totalmente diferentes, você agrupa elas, tudo no lugar e coloca com uma meta para fazer alguma coisa. É difícil juntar o povo e colocar tudo organizadinho a equipe para a coisa funcionar, né? No domingo, interessante, estava lá no evento de judô que o Regis fez, e aí cada um tinha que fazer uma coisa, né, Regis? Aí daqui a pouco tinha que estar lá com o microfone coordenando, vai lá, faz aquilo. Gente, eu estou chamando, pelo amor de Deus, vai. Vem, chegou a hora de você não estar aqui. Pai, fica lá. Mãe, fica ali, pelo amor de Deus. Chega uma hora que dá vontade de soltar o microfone e falar assim, ó, faça o que vocês quiserem. Não é assim? É difícil organizar pessoas. Imagine você tomar a frente de uma liderança. E imagine só o povo se eles não criticavam o líder também. Dizer, você é líder nada. Presta atenção numa coisa. Se Miriam e Arão olharam para Moisés e disseram assim, você é líder, nós também somos. Você é homem de Deus, nós também somos. Chega, nós também aqui, você está errado, Moisés, e se rebelaram contra Moisés. Se a própria família se rebelou contra o próprio Moisés, imagine o povo no que não ia dar. Você acha que Josué não viu aquele mesmo povo se rebelar contra Moisés e falar assim, Moisés, você não é o melhor de todos, não. Nós aqui também mandamos um negócio aqui. Não criticaram a liderança de Arão, tanto que Deus teve que fazer florescer a vara de Arão para mostrar que ele era o sacerdote. Ufa! Então acho que já dá para a gente pensar bem que não vai ser fácil ser líder desse povo. O pessoal vai questionar a liderança de Josué. E também nós vamos ver aqui a estratégia que Deus dá para Josué, que está envolvida a arca do Senhor, para que ele possa obter êxito em cada coisa que ele vai fazer. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Capítulo de número 3 de Josué. Diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passasses antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo também. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus.
Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado. Foram de todo cortadas, então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou com o pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? É algo tremendo. Se nós vimos a abertura do mar, quando Moisés estava à frente deste povo, agora nós vemos aqui, por causa da presença de Deus, o Jordão se abrindo para Josué e para o povo de Israel. Algumas coisas são interessantes para nós analisarmos para a nossa vida e aplicarmos no nosso dia a dia. Primeira coisa que nós já aprendemos, e como nós estamos dentro de um tema da festa dos tabernáculos, a maior representação da presença de Deus é o quê? A arca. A arca da aliança, a arca do concerto, a arca do pacto, a arca onde havia a vara de Arão, havia as tábuas dos mandamentos e havia também o maná. Deus que sustentou o seu povo no deserto, deu a lei e deu o sacerdócio para eles. E é interessante que essa arca ela vai acompanhar o povo. Só que quando nós falamos da arca, é a mesma coisa que dizer assim, a presença de Deus vai junto do povo. Amém? Então a primeira coisa que Josué faz é colocar Deus à frente deles. É uma coisa que nós precisamos aprender para a nossa vida. Certifique-se de que Deus está indo na direção dos seus projetos. Certifique-se de que Deus aprova o que você está fazendo e que Ele vai estar contigo. Não adianta querer viver coisas maravilhosas, milagres, coisas impossíveis sem a presença de Deus. Aqui nós vemos que Deus disse para Josué que seria com ele, ok, mas Deus mostra que através da palavra, que Josué coloca a arca à frente do povo antes que eles tomassem qualquer decisão. É interessante que desde que foi montado o tabernáculo, uma ordem foi dada. Antes de vocês irem para qualquer lugar, antes de vocês subirem em qualquer direção, vocês precisam se certificar se Deus vai estar com vocês. Por quê? Eles não tomavam decisões de ir em algum lugar, fazer alguma coisa, sem antes ter a certeza de que Deus é que vai à frente. Tanto é que a palavra de Deus nos ensina que não eram eles que decidiam fazer alguma coisa. Era Deus que decidia se levantar e dizer, vamos caminhar, vamos levantar acampamento. E o primeiro acampamento a ser levantado era o tabernáculo, que era como uma grande cabana. Era levantado o tabernáculo e quando ali se manifestava, seja a nuvem, seja a coluna de fogo, era o sinal de Deus. Olha, recolham o acampamento, desmontem tudo, que nós vamos em frente. Quem ia à frente? Deus. É interessante nós termos essa visão, porque quando o povo, lá no livro de Samuel, pede um rei, eles falam, nós queremos ser iguais aos outros povos, ter um rei que saia por nós. Só que eles já tinham alguém que saía na batalha à frente deles. E esse alguém era Deus. Tanto que quando Samuel, ele fica chateado, e se você não entender direito, você vai pensar que Samuel está chateado porque as pessoas escolheram um rei. Não, ele está chateado porque o rei não era ele. Porque ele sendo um sacerdote, ele sendo um juiz,
ele provavelmente, junto com seus filhos, eles seriam a sucessão no reinado, na monarquia. Só que aí Deus diz para ele o quê? Não rejeitaram você, me rejeitaram, Samuel. Ou seja, quando as pessoas pediram um rei, pediram alguém para ir à frente nas batalhas, eles estão rejeitando Deus, que já ia à frente das batalhas por eles faz tempo. E porque Deus estava à frente, eles eram vitoriosos. Aqui Josué ele faz ao contrário. Ele sabe que Deus à frente é o segredo da vitória para ele. Então a primeira coisa que ele faz, ele coloca Deus à frente da vida dele. Nas batalhas, nas dificuldades, ele coloca Deus à frente dele. E é interessante algumas coisas que vão acontecendo nessa sequência. Primeiro ele toma o posicionamento correto de colocar Deus à frente dele. Agora é interessante que Deus vai dizer para eles o seguinte: eu preciso validar o seu ministério. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou com você, Josué, assim como eu fui com Moisés. É interessante que isso acontece na transição de uma liderança para outra. E você vai perceber isso acontecendo também no caso de Elias e de Eliseu. Quando ambos estão andando ali e o Elias fala, olha, você fica aqui que eu vou embora. Aí ele diz, não, eu vou andar com você por onde você for. E ele vai atrás de Elias. Elias é levado aos céus numa carruagem. E quando ele é levado aos céus, a capa cai. O Eliseu pega aquela capa. Só que agora ele tem que voltar. E aí ele pega e fala, aonde está o Deus de Elias? E ele fende com aquela capa as águas, e as águas se abrem e ele passa ali. Mas por que isso aconteceu? Porque os outros profetas que ficaram tinham que ver a liderança, ver o poder de Deus, ver a autoridade sobre a vida daquele homem, que no caso era o Eliseu, um novo profeta, um líder daqueles profetas, tanto que ele faz uma escola de profetas. A mesma coisa Deus está fazendo com Josué. Eu preciso validar você diante das pessoas. Eu quero te dizer uma coisa, as primeiras pessoas que validam o ministério de um pastor é o seu próprio povo. Amém? É o povo que vai reconhecer se uma pessoa é pastor ou não é, se a pessoa é líder ou não é. Então não é você que diz, eu sou líder e pronto, acabou. As pessoas precisam reconhecer em você a sua liderança, o seu pastoreado. E é interessante que líder que é líder, aonde ele passa, ele é líder. Até caído, ele é líder. Está dando para entender? Não, apóstolo, líder caído não é líder. É sim, porque Pedro, ele tinha caído. Caído que eu falo, ele enfraqueceu na fé. Mas diz a palavra que ele disse para os discípulos, eu vou pescar. O que aconteceu? Todos foram atrás dele. Quem foi o primeiro homem que se colocou no dia de Pentecostes de pé para dizer, nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo? Quem foi esse homem? Pedro, um líder escolhido por Deus, ainda que ele caia, ainda que ele enfraqueça, ele é líder. Amém? Todas as pessoas que recebem a liderança sobre os seus ombros, elas serão validadas também por Deus. Deus mostrará através de cada um de nós que Ele será conosco. Amém? As pessoas vão reconhecer o seu pastorado. As pessoas vão reconhecer a autoridade de Deus que está sobre você. Mas Deus vai ter que validar você diante das pessoas. Para as pessoas dizer assim, ó, tá vendo? Verdadeiramente é um líder. Verdadeiramente é um pastor. É uma pastora. Verdadeiramente essa pessoa tem esse chamado. E eu falo isso em todas as áreas da nossa vida. Deus precisa validar o seu chamado. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente que diz assim, eu sou e pronto, acabou. Só que você olha e não vê características daquilo que a pessoa diz que é. Amém? Agora tem pessoas que dizem, eu sou. Você vê as características daquilo que ela é mesmo. Realmente não só ela acredita, mas as pessoas reconhecem. Não é uma pessoa. Não é a mãe. Né? Minha mãe vai, meu filho é uma bênção para mim. Meu filho é lindo, não é? Não é lindo seu filho? É a sua opinião. Né? Para a mãe, o filho é lindo, né? O filho pode ser feio, mas ele para a mãe é lindo e só pode dizer que o filho é feio quem? A mãe. A mãe pode dizer que o filho é feio. Se outro disser, dá briga, não dá, mãe? Meu filho carequinha, tão bonitinho. Né? Minha filha que é assim, a Gabriela, você fala, aquele careca feio. Eu falo assim, não, ele é lindo, meu pai. Né? Então, assim, não pode falar mal.
É o meu queridinho, é o meu amadinho, é o meu filhinho, ninguém fala mal dele. Então não vale a validação do seu parente, não vale a validação da sua mãe. O que vale é a validação das pessoas que andam junto com você. Paulo ele diz isso para as pessoas, diz assim, olha, se as pessoas não me reconhecem como apóstolo, ok, mas eu sei que eu sou apóstolo de vocês. As pessoas que andam com você, com quem você anda, essas pessoas vão reconhecer a liderança em você. Mas mais do que pessoas, Deus vai validar aquilo que as pessoas reconhecem na sua vida. Amém? Você não vai chegar e falar assim, pronto, eu sou aqui e está resolvido. Deus vai dizer, não, eu sou com ele, eu sou com ela, eu sou com essa pessoa e eu vou validar, porque eu vou fazer milagre através dessa pessoa. Alguma coisa vai acontecer, não sei como vai ser, mas Deus vai validar através de você, através da sua história, através da sua liderança, que você realmente é uma pessoa chamada por Deus. Amém? Outra coisa que nós vemos aqui que é muito interessante, que não seria de qualquer jeito, olha só. Versículo de número 7, disse assim, ó. Então disse o Senhor a Josué, hoje eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam como fui com Moisés, assim serei contigo também. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança. Volta aqui no versículo 5, por favor. Diz assim, ó. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É interessante essa passagem aqui. O povo precisava se preparar, se santificar. Ele se abster de coisas que os separassem de Deus, porque no outro dia eles iam viver grandes coisas da manifestação de Deus. O ambiente precisa ser preparado para a manifestação da presença de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus se manifesta de qualquer jeito. Deus não se manifesta de qualquer jeito, em qualquer lugar. Os lugares são especificamente arrumados para a manifestação da presença de Deus. Quando Josué disse para o povo aqui, ó, amanhã o Senhor fará no meio de vós grandes coisas, então vocês devem se santificar, colocar sua casa em ordem, colocar sua vida em ordem, se separar. Santificar é se separar somente para Deus, se tornar santo. A palavra de Deus nos ensina não somente nessa história aqui. Nós vamos ver, por exemplo, vamos usar o profeta Elias. Uma vez o profeta Elias, ele chama os profetas de Baal para um desafio. E o desafio era, vamos orar, vocês vão orar para Baal e eu vou orar para o Senhor Deus eterno, o Deus de Israel. O Deus que se manifestar e responder com fogo, esse será o nosso Deus. Nós vamos parar de ficar andando em dois caminhos. Ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir a Baal. Eles preparam o altar. Só que é interessante que eles fazem sacrifícios, se cortam e nada de Baal responder. Mas o Elias, ele não pega e simplesmente, agora chegou a minha vez. Ele vai lá e clama e fogo desce. Não. Primeira coisa que ele faz, o altar que estava destruído, ele reconstrói. Ele coloca em ordem. Ele pega as pedras, organizam as pedras do altar. Aí depois ele pega o sacrifício, coloca em cima do altar. Aí depois ele ora, coloca a cara no pó, mete a cabeça entre os joelhos e clama ao Senhor e diz, Senhor, só eu estou aqui como teu profeta, está acontecendo um desafio. Eu já arrumei o altar. Diga assim comigo, arrumei o altar. Agora Deus se manifesta. Amém? Deus não se manifesta em lugar desorganizado. Quem está entendendo? Quer outro exemplo disso? Nós vemos na visão de Ezequiel. Ezequiel, ele é levado em espírito a um vale. Esse vale é o vale de ossos secos. Como que está esse vale? Como que os ossos estão? Uma bagunça. Secos, mas sequíssimos. E aí Deus pergunta para o profeta, haverá oportunidade desses ossos reviverem? E aí o profeta diz, tu sabes, Senhor. E aí ele diz, profetiza.
profetiza que cada osso tome o seu osso. Ou seja, aquela bagunça de ossos começa a se organizar. Daqui a pouco ele olha, tem um exército todinho de pé. Cada osso ao seu osso. Isso se chama organização. Organize seus pensamentos, organize seus sentimentos, organize a sua vida, porque se a sua vida tiver uma bagunça, Deus não coloca a mão na bagunça e não compactua com a bagunça. Quem está entendendo, diga misericórdia, Senhor. Colocar cada coisa no seu devido lugar. Colocar cada pessoa na sua devida função, você assumir os seus compromissos, as pessoas assumirem os compromissos dela, cada um está no lugar que deve estar, o pai no lugar de pai, a mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho, as finanças no lugar correto das finanças, o trabalho no seu devido lugar. Muitas vezes nós atropelamos todas as coisas e misturamos tudo e falamos, ai Deus, resolve esse negócio aí. E quem tem que resolver somos nós. Por isso que organização é imprescindível. Organize a sua mesa de trabalho. Já viu mesa que é uma bagunça? Mesa de trabalho que é uma bagunça? Você olha assim, aquele papel do ano passado, misturando com as contas desse ano, e você olha assim, sabe aquela organização contábil, Kátia, que você olha e fala assim, meu Deus do céu, aquelas notas assim, né? As notas do ano passado, meu Deus, misturada, cadê aquela nota tão importante? Cadê aquela garantia das coisas? Sumiu tudo, tudo desorganizado. E o pior de tudo, que aquilo que você é desorganizado fora mostra a sua desorganização interna. Como que você está por dentro. Uma casa pintada, arrumadinha, mostra que você está com o ambiente arrumado. Mas muito mais do que fora, mostra como você está dentro. Como que você está por dentro? Pergunta para a pessoa, como você está por dentro? É? Você está usando aquele carro que uma roda é de cada carro? Sua casa faz tempo que você não passa uma tinta? É? O seu sofá está igual aquele do seu Madruga, do Chaves? É um tijolo de baixo? É? E você fala, nossa, mas está bom. Você está mal por dentro. Eu não estou falando de ter muito dinheiro. Eu estou falando de ter coisas organizadas, cuidadas. Ah, mas meu carro é velho. Tem muito carro antigo, irmão. O carro fica velho porque você não cuida dele. O carro antigo, tem carro antigo que é muito caro, de tão bem conservado que ele é. Procura para você ver se você acha um Voyaginho 80, bem inteirinho, se você vai pagar 5 mil nele. Você não vai pagar 5 mil nele. Homem que gosta de um Voyaginho, que acha bonitinho um Voyaginho, né? Quadradinho, vai pagar barato? Não vai. Um Opalão. Aí, os homens já falam, eu quero um desse. Né? Diplomata, ó, ele dá aquela acelerada assim, já encosta no posto, não é? Vai comprar um daquele lá inteirão, você vai pagar. Ai, carro velho antigo. É muito caro, é muito caro. Você está a fim de comprar um Maverick, né? Um Maverick. Ó, o pessoal das antigas se manifestando aí. Ó. Já teve um diplomata, não foi, Xandão? Foi você que teve, né? Diplomata, bonitão. É caro, porque ele é antigo e bem conservado. Amém? Ele tem alto valor. As mesmas coisas da nossa vida, às vezes tem coisas que poderia ter um valor muito alto, mas porque nós não zelamos, perde o valor das coisas. Mas começa daqui de dentro da gente. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então já deu para entender o que é organização. Continua aqui comigo, ó. Então disse, versículo 9. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Interessante outra coisa, e não é pecado você fazer essa oração. Mostra que o Senhor está comigo. Me dá um sinal, Senhor. Fala comigo. Não é necessidade de falar através de alguém, mas Deus falar com você. É você e Deus. Deus trazer um sinal das promessas que Ele fez para você. Tem gente que muitas vezes tem medo de falar com Deus.
Fala, Senhor, o Senhor fez promessas para mim. Senhor, eu não estou vendo as promessas se cumprir. Senhor, me dá sinal da tua presença na minha vida. Me dá sinal, Senhor, eu já organizei o meu altar. Eu já alinhei a minha vida contigo. Agora, Senhor, mostra para mim. Me dá sinais que mostrem que o Senhor está comigo e que o Senhor vai cumprir a sua aliança. Esse é o tipo de oração que não é pecaminosa, não. Nós vemos que Gideão, embora ele foi chamado por Deus, ele disse, Senhor, mostra para mim que a tua presença e as palavras que eu estou ouvindo são palavras verdadeiras, não são palavras de homens. Aceita o meu sacrifício. E ali naquela prova que Gideão faz, Deus mostra que seria com ele. Então não é pecado nenhum você orar a Deus e falar, Senhor, me dá sinais da tua presença na minha vida. Começa colocando a vida em ordem, cada coisa no seu devido lugar, e depois começa a orar e dizer, Senhor, as coisas estão cada uma no seu devido lugar, agora manifesta a tua presença na minha vida, mostra para mim primeiro, para que eu cresça na minha fé, de que o Senhor está comigo, me valida diante das pessoas, e você vai começar a ter sinais que você não vai desistir. Eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa, e agora o Josué vai dizer para eles, vocês podem confiar no caráter de Deus. Ele vai mostrar para vocês que ele vai cumprir as promessas dele na vida de vocês. Amém? E Deus gostou disso. Olha só o que a palavra de Deus continua dizendo para nós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe, a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Ou seja, quando os sacerdotes levitas levavam a arca, eles tocaram as águas do Jordão, as águas se abriram como manifestação de Deus na vida deles, dizendo, eu vou com vocês, eu estou com vocês, não temam, as minhas promessas vão se cumprir na vida de vocês. Se vocês me colocarem à frente da vida de vocês, se vocês sempre reconhecerem aliança comigo, se vocês trouxerem organização para a vida de vocês, vocês tiverem uma vida em santidade, eu vou andar no meio de vocês e eu vou trazer sinais de milagres da minha presença no meio de vocês. Tudo isso acontece por causa da presença de Deus no meio de nós. Amém? E a palavra de Deus nos diz algo tremendo que eu quero hoje finalizar refletindo nisso. A Bíblia nos diz que a primeira cidade que Josué vai ter que conquistar é a cidade de quê? Jericó. Essa cidade está fortemente cercada, porque eles estão com medo, por causa da história que está acontecendo desde o Egito. Ou seja, o que Deus está fazendo na história da humanidade está revelando o poder dele, está mostrando quem ele é. O povo de Jericó está desesperado, porque ele viu o que Deus fez com os egípcios, agora eles estão sabendo do que Deus fez com essas águas, eles estão sabendo o que Deus fez na caminhada do Egito até chegar às portas de Jericó, e eles estão com medo. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus, quando ele faz alguma coisa na nossa vida, não fica preso à nossa história. Ela reverbera na história de outras pessoas. Pessoas reconhecem a presença de Deus, reconhecem o poder de Deus nas nossas vidas. É interessante que quando você lê a palavra de Deus aqui na história de Josué, quando os espias estão conversando com Raabe, aqueles que são escondidos por ela, ela vai dizer para eles, olha, a nossa cidade está preocupada, estão com medo,
Por quê? Porque estão sabendo que vocês saíram do Egito, o que aconteceu com o Egito, agora o que vocês vão passar aqui, e que essa cidade foi entregue na mão de vocês. Lembre-se de mim, da minha família, quando vocês entrarem aqui, porque eu tinha escondido esses espias. Sabe o que é interessante? Que muitas vezes esse povo de Israel reclamava no deserto, reclamava no meio do caminho, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, e não sabia reconhecer a presença de Deus no meio deles. O que muitas vezes acontece nos dias de hoje, pessoas que olham para a igreja e dizem, ali está a presença de Deus. Pessoas que muitas vezes não encontram forças para estar aqui, porque se sentem menores, não acreditam que pode desfrutar da presença de Deus. E nós muitas vezes, tendo a presença de Deus aqui, não sabemos valorizar a presença dele neste lugar. Muitas vezes as pessoas pedem para nós assim, ora pela minha vida lá. As pessoas poderiam estar aqui, porque Deus ama todos, amém? Deus ama essa pessoa que gostaria que você orasse por ela. O desejo de Deus é que ela estivesse aqui. Mas muitas vezes as pessoas lá fora olham e dizem assim, o teu Deus é poderoso. E muitas vezes as pessoas apresentam a vida dessas pessoas sem tanta fé. Uma fé menor do que aquelas que estão fora. Às vezes tem pessoas que olham para você e dizem assim, você tem um contato diferente com Deus. Você está mais perto de Deus. Amém? Ora por mim. Busque pela minha vida. E às vezes as pessoas que vão orar se esquecem do tamanho do seu Deus. Deus, Ele quer se revelar através de mim e através de você para essas pessoas. É interessante nós vemos o poder da intercessão, nós vemos o poder da oração pela vida das pessoas. Muitas pessoas que hoje estão na igreja foi fruto de oração de outras pessoas que talvez nem viram a pessoa aqui, mas oraram e clamaram, mães, avós, que clamaram pela vida de pessoas que hoje estão aqui. Tem alguém que é fruto da oração de avós, de pais que hoje estão aqui? Quem diria que você estaria aqui? Mas Deus te trouxe neste lugar. E eu quero dizer para você que, segundo a palavra dele, ele vai validar o teu chamado. Ele vai validar o convite que ele fez para você. Olhe e veja a presença de Deus na tua vida e diga, eu sou diferente por causa da presença de Deus no meio de nós. O Moisés, ele tem essa visão. Ele olha e ele diz, nós somos um povo diferente por causa da presença de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Deus está no meio de nós e nós temos desfrutado desta graça de Deus. E nós precisamos anunciar essa graça de Deus para outras pessoas que ainda não desfrutaram disso, porque nós não somos melhores do que elas, amém? Nós simplesmente desfrutamos do amor de Deus, o que elas precisam desfrutar, do amor e do perdão de Deus, amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, para nós orarmos pela sua casa, para nós orarmos pela sua vida. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui, quero orar junto com você. Eu quero que você neste momento pegue o nome da sua família e você que já pegou esse panfleto aqui, colocou o nome da sua família. Eu quero orar junto com você. Quero pedir a Deus que Ele abençoe a tua vida em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor, como representação dessa arca, aonde a presença de Deus tocar na sua vida, que seja um lugar marcado por milagres. Amém? Você crê na sua oração? O primeiro a acreditar tem que ser você. O primeiro que tem que acreditar na sua oração tem que ser você. Eu creio na palavra de Deus. Você crê também? Eu creio que Deus, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, Fátima. Nós é que muitas vezes mudamos, mas Deus não muda jamais. Sabendo que Deus não muda, eu sei que Ele continua tendo o poder de fazer milagre acontecer. E eu quero pedir que o Senhor, nessa manhã, marque a tua vida mostrando que Ele está com você, que Ele está na tua casa. Ainda há oportunidade de viver algo novo de Deus para você. Eu quero declarar em nome de Jesus, que a notícia corra por toda a sua família, que Deus abençoou a sua casa, como Ele abençoou a casa de Obed-Edom. Fala, não sei o que aconteceu,
Nós não sabemos quais foram as ações que Obed teve com a arca do Senhor, mas de uma coisa nós temos certeza, de que a casa dele e ele foram abençoados. Eu quero orar por você neste momento em nome de Jesus. Que essa arca esteja na tua casa, na tua sala, na tua família, e aonde ela passar, ela venha trazer marca de milagre. Amém? Eu quero convidar você que separou a sua oferta especial para esse momento da água também. Pega ela. Nós vamos orar neste momento em nome de Jesus. Feche os seus olhos e traz aí, internaliza no teu coração qual milagre que você precisa de Deus. O que é que você precisa do Senhor? Quais são as bênçãos que você quer sobre a tua vida? Qual é aquele milagre, aquele algo impossível? Você não pode fazer nada. Você tem clamado há muito tempo. É hora de colocar na presença do Senhor. Acredita mais uma vez. Apresenta ao Senhor mais uma vez. É uma oportunidade de viver milagre. Eu creio no poder da nossa oração. E eu quero junto com você orar pela tua casa, orar pela tua família em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe, Senhor meu Deus, das nossas necessidades, o Senhor sabe dos milagres que nós precisamos. Nós colocamos a Tua presença à frente das nossas vidas, Senhor. Senhor, eu quero te pedir neste momento, apresentamos a Ti, Senhor meu Deus, a vida de cada um, Senhor meu Deus, que pertence à nossa família. Eu quero profetizar em nome de Jesus que haja milagre. Apresentamos os nossos filhos, apresentamos a esposa, apresentamos o esposo, Senhor. Em nome de Jesus, apresentamos a nossa vida financeira. Senhor, todo roubo, todo vício, em nome de Jesus, nós declaramos que seja por terra, Senhor. Nós declaramos milagres sobre o nosso lar. As portas que estão fechadas, que elas se abram em nome de Jesus. Eu declaro prosperidade. Eu declaro que em nome de Jesus, toda enfermidade que se levantou caia por terra agora. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que haja milagre na tua casa em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Feliz em vê-lo aqui, irmão Maurício. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Saudade de ti, Barão. Que Deus abençoe a tua casa. Diga para a pessoa ao seu lado que o Senhor seja contigo. Que o Senhor abençoe os teus caminhos. Que o Senhor abençoe os teus sonhos. Em nome de Jesus, amém? Eu quero profetizar que você fique como aquele que sonha daí. Meu Deus do céu. Que milagre extraordinário para mim. Em nome de Jesus, você faça isso. Faz o que Josué fez. Coloca a presença de Deus à frente da sua vida. Organize a sua vida. Santifique-se ao Senhor. Clame e Ele vai responder sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Creia. Obedeça a palavra de Deus. E você vai atrair, vai se tornar um imã da presença de Deus. Cheio da presença de Deus, vai se tornar um imã das coisas boas para a tua vida. Amém? Se quiseres e me ouvirdes, vocês comerão o melhor da terra. Se vocês ouvirem a minha voz e cumprirdes os meus mandamentos, essas bênçãos virão sobre você. Você não corre até elas vão vir sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que as pessoas olhem para você e digam o que disseram para Jacó. Tu és um abençoado do Senhor. Você é um abençoado do Senhor, porque desde que você chegou aqui, eu sou abençoado por sua causa. Você é o que atrai. Aonde você parar, na sua casa você vai atrair a bênção de Deus, amém? Na empresa vai atrair a bênção de Deus. Todos os lugares que você passar, as pessoas vão dizer assim, em nome de Jesus, eu preciso de você perto de mim, porque você atrai as bênçãos de Deus para a minha vida. Aí daqui a pouco ela entrega a vida e ela se torna o atraidor das bênçãos de Deus na vida dela. É isso que Deus nos chamou, amém? Palavra de Deus para nós hoje. Creia, creia,
eu declaro toda sorte de bênção sobre a tua casa. Eu creio no Deus do milagre, amém? Eu creio pela minha fé, eu posso ver pessoas recebendo milagres de Deus. Pelos meus olhos da fé, eu posso ver que quando nós colocamos a nossa casa em ordem, é tempo de viver uma nova história. Coloca em ordem. Deus está batendo nessa tecla conosco. Coloca a tua casa em ordem. Diga para a pessoa ao seu lado, coloca a tua casa. A casa bonita dá prazer de estar, sim ou não? Aquela casa arrumadinha, tudo cheiroso. Hoje eu acordei pela manhã, eu falei para a Helene, falei, nossa, que perfume gostoso que estava no ar. De uma amaciante que ela tinha lavado a roupa, ela colocou assim, nossa, que cheirinho gostoso. Que cheirinho de roupa limpa, não é bom? De casa limpa, não é gostoso? Assim é quando a gente começa a jogar coisa que não presta, que está dentro da gente, joga fora. Joga um down espiritual em você, assim, lá dentro. Fazendo merchandising. Tem um novo aí, gente, que saiu desse, tá um cheiro maravilhoso. Tem um IP também que tá, nossa, meu Deus. Nem me pagaram merchandising. Aí dá aquela limpada dentro de você. Tira todas as coisas tóxicas. Joga fora, se limpa. E diga, eu vou viver coisas diferentes. Se alimente de coisas boas. Deixa a sua casa interior em ordem. Quando você colocar a sua casa interior em ordem, você vai colocar o exterior em ordem também. Amém? Que o Senhor te dê estratégia. Que o Senhor te dê visão. Que o Senhor te dê sabedoria para colocar a sua casa em ordem. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos pela sua presença. E eu te peço, Senhor, abençoa cada vida que aqui está. Dá discernimento espiritual. Tira todas as tristezas de dentro do nosso coração. Pai, abençoa o teu povo e nos prospera em nome de Jesus.